Imagine que existe um capítulo cuidadosamente oculto na história da humanidade, um segredo tão profundo que sua revelação é capaz de abalar as concepções estabelecidas sobre o passado. Trata-se de uma raça africana eleita por Deus, dotada de conhecimentos espirituais, poder e uma conexão com forças superiores, o que lhe permitiu governar o mundo por séculos. Contudo, essa informação foi intencionalmente apagada dos anais por aqueles que deveriam preservar a verdade. Parece inacreditável. No entanto, os fatos que serão apresentados podem parecer chocantes, perturbadores e, para muitos, incompreensíveis. Durante séculos, a Igreja desempenhou o papel de guardiã de textos sagrados, mas também foi responsável pela censura, ocultação e reescrita de fragmentos inteiros. Entre as páginas removidas e os pergaminhos queimados, havia menções a um povo de pele escura, de origem celestial, cuja sabedoria e autoridade eram consideradas um reflexo direto da vontade divina. E não se trata apenas de uma lenda perdida ou de um conto sem provas. Existem testemunhos, fragmentos de documentos, tradições orais preservadas por anciãos e insinuações escondidas nas entrelinhas da própria Bíblia que apontam para a existência desse povo extraordinário. Mas por que essa história foi apagada da memória? Qual era o perigo que ela representava? Imagine se a humanidade descobrisse que uma raça africana, apresentada como descendente direta dos céus, já governou o mundo, possuindo um poder espiritual incomparável. Imagine se fosse revelado que o legado desse povo não era apenas cultural, mas também divino. Isso não apenas reescreveria a história, mas também redefiniria a identidade de bilhões de pessoas em todo o mundo. Ao longo da história, a humanidade testemunhou a ascensão e queda de impérios. No entanto, neste caso não se trata de conquista, mas de uma campanha deliberada de silenciamento. A verdade sobre essa raça eleita por Deus não desapareceu por acaso. Ela foi ocultada, suprimida e sepultada sob séculos de manipulações históricas e teológicas. Ao examinar os testemunhos preservados, percebe-se que os sinais sempre estiveram presentes. Em manuscritos esquecidos, em ruínas misteriosas espalhadas por todo o continente africano, em lendas transmitidas de geração em geração, como sussurros do passado. Até mesmo passagens bíblicas, quando analisadas cuidadosamente, revelam detalhes sutis sobre reis e sacerdotes do Oriente, ungidos pelo Altíssimo, descrições que correspondem às características desse povo. A principal questão que permanece é: quem tinha interesse em eliminar essa narrativa? O que nela representava uma ameaça tão grande para a ordem estabelecida? Talvez fosse o medo de que o mundo reconhecesse a verdadeira origem de certas tradições espirituais. Ou talvez o reconhecimento da existência dessa raça divina africana minasse as estruturas de poder que dominaram o mundo nos últimos 2 milénios. Trata-se de um mergulho em uma história que vai muito além dos livros didáticos escolares ou dos sermões religiosos. Uma análise de registros ocultos, de passagens bíblicas raramente discutidas e a união de fatos dispersos que, até agora, passaram despercebidos pela maioria. Não é apenas uma investigação histórica, mas uma jornada espiritual e cultural que desafia as concepções estabelecidas sobre a origem da humanidade, sobre a África e sobre a própria fé. A revelação iminente não é para os fracos de coração, mas para aqueles que estão dispostos a encarar a verdade, mesmo que ela seja incômoda. Para aqueles que estão prontos para questionar, investigar e não se contentar com respostas fáceis. Afinal, a questão final não é apenas se essa raça divina existiu, mas o que essa descoberta significa para o mundo moderno. É a partir daqui que a busca pela verdade começa. Muitas pessoas podem não perceber que o conceito de raça divina africana não é apenas uma ideia fictícia, criada para sensacionalismo ou para chamar a atenção. Trata-se de um fenômeno confirmado por documentos históricos, textos bíblicos e tradições orais transmitidas de geração em geração. O termo raça divina possui um profundo significado espiritual, descrevendo não apenas a cor da pele ou a localização geográfica, mas também uma posição especial, uma identidade ligada à origem celestial, uma conexão com o divino que moldou sua cultura e seu papel no mundo. A análise de textos bíblicos revela insinuações sutis, mas significativas.
Neles são mencionados reis e sacerdotes, não apenas governantes terrenos, mas ungidos do Altíssimo, dotados de autoridade sobre nações inteiras. Textos apócrifos intencionalmente excluídos do cânon bíblico pintam um quadro ainda mais claro. Eles contêm relatos de povos vindos do Oriente e do Sul, brilhando como bronze polido, que trouxeram consigo leis, conhecimentos e tecnologias espirituais muito superiores ao nível das civilizações circundantes. Imagina o impacto disso no cenário mundial da época. Enquanto outros povos lutavam pela sobrevivência em condições naturais adversas e aprendiam os rudimentos da agricultura, essa raça possuía sistemas complexos de organização social, astronomia, arquitetura monumental e práticas espirituais avançadas. Sua liderança não se baseava na força bruta, mas na autoridade moral e espiritual que inspirava respeito e admiração. Isso seria suficiente para colocá-los no centro da história. No entanto, por alguma razão, esse papel central foi apagado. Ao explorar o continente africano, é possível descobrir ruínas, inscrições e tradições que contradizem as explicações convencionais. Civilizações como Kush, Aksum e o Antigo Egito, mesmo antes da influência de impérios estrangeiros, possuíam símbolos e registros que indicavam sua autopercepção como filhos do céu ou um povo escolhido. Isso não eram apenas metáforas religiosas, mas afirmações de identidade. Ao comparar essas informações com os relatos bíblicos, fica claro que muitos personagens que desempenharam um papel fundamental na narrativa de salvação ou revelação divina tinham raízes e conexões com essa herança africana. Não é de surpreender que tal informação representasse uma ameaça às estruturas de poder estabelecidas. O reconhecimento da existência de uma raça divina africana significaria admitir que a história da humanidade não é eurocêntrica, e que a mais antiga e profunda herança espiritual e cultural não pertence ao Ocidente, mas a um continente que, por séculos, foi submetido à escravidão, colonização e desvalorização. A revelação dessa verdade destrói o sistema narrativo criado para manter a desigualdade. Mesmo em textos que passaram por rigorosa seleção eclesiástica, é possível encontrar ecos de uma história antiga. Referimo-nos a fragmentos que narram sobre reis e rainhas etíopes, cuja sabedoria foi concedida do alto, sobre justos de pele cor de ébano, cuja vida foi santificada pela presença do divino. Essas menções, aparentemente insignificantes, se unem em um mosaico surpreendente, um quebra-cabeça que, uma vez montado, nos revela um quadro radicalmente diferente do que é comumente aceito. Achados arqueológicos, apesar da cautela nas interpretações, também fornecem evidências intrigantes. Estruturas orientadas para eventos astronómicos precisos, ligas metálicas avançadas para a época e até inscrições que falam de uma união entre o céu e a terra, selada pelos filhos da luz em solo africano. Uma análise imparcial dessas descobertas confirma a hipótese de que estamos lidando com algo muito mais significativo do que meras coincidências históricas. No entanto, surge a questão: por que esses fatos não nos foram apresentados nas escolas ou igrejas? A resposta pode ser ao mesmo tempo simples e perturbadora. O controle sobre a narrativa histórica confere um poder imenso. Aqueles que definem o que será contado moldam a percepção das pessoas sobre si mesmas, seu lugar no mundo e suas ideias sobre o futuro. Ocultar a memória dessa raça divina africana privou bilhões de pessoas de um senso de identidade e propósito, o que poderia ter transformado sociedades inteiras. Portanto, estudar essa história não é apenas satisfazer uma curiosidade intelectual, mas um ato de restauração da verdade, de resgate da dignidade e da memória coletiva. Cada detalhe que investigamos é parte de um legado perdido. E quanto mais nos aprofundamos nessa informação, mais claro se torna que o silenciamento desse tema não é acidental, mas resultado de uma estratégia planejada. Ao ouvir isso, é importante refletir sobre o significado para a história pessoal de cada um. É preciso compreender as implicações espirituais, culturais e até políticas dessa descoberta. Imaginar como o mundo seria se essa verdade tivesse sido transmitida de geração em geração.
pesquisas futuras ampliarão ainda mais essa perspectiva, unindo fatos dispersos e demonstrando que essa narrativa esquecida está muito mais próxima de nossa vida cotidiana do que poderíamos supor. O estudo da origem desse mistério exige a compreensão de que ele não se limita a um ponto isolado da história, mas representa um entrelaçamento de insinuações que se estendem desde os textos mais antigos até os testemunhos preservados por pessoas que se recusam a esquecer. As primeiras menções bíblicas não são apresentadas de forma explícita, mas estão cifradas e dispersas em descrições aparentemente comuns. No entanto, uma leitura atenta e a comparação com outras fontes permitem vislumbrar um quadro diferente daquele que nos foi ensinado. Em textos sagrados, como Gênesis, Êxodo, Cânticos e até nas epístolas apostólicas, podem ser encontrados sutis indícios disso. Trata-se de reis que chegam de terras do sul para oferecer ouro e incensos raros, de governantes cuja pele é escura como as tendas de Cuxe e cujos rostos brilham como o bronze polido, de sacerdotes cuja linhagem, considerada sagrada, não tem sua origem nas regiões tradicionalmente destacadas pela cultura ocidental. Esses detalhes, frequentemente ignorados, adquirem um significado crucial se ousarmos olhar a Bíblia através de uma lente livre de preconceitos eurocêntricos. A presença de uma linhagem africana é rastreada não apenas nas escrituras canônicas. Em textos apócrifos como o livro de Enoque, o livro dos Jubileus e o livro dos Macabeus em suas versões completas, encontram-se menções mais ousadas. Descrições de povos que vieram das estrelas, portadores de leis divinas e guardiões de segredos espirituais, que habitavam terras ricas, férteis e estrategicamente importantes quando comparadas a um mapa geográfico, coincidem com regiões africanas, onde ainda hoje são encontradas ruínas e artefatos inexplicáveis sob a perspectiva da história convencional. Esses povos se apresentam como líderes e mediadores entre os mundos divino e humano. As tradições bíblicas narram sobre Melquisedeque, um sacerdote misterioso sem raízes conhecidas que aparece e desaparece, como se tivesse vindo de outra dimensão. Alguns pesquisadores independentes sugerem que tais figuras podem estar diretamente ligadas à linhagem divina africana. As memórias da rainha de Sabá, cuja sabedoria e riqueza pareciam quase sobrenaturais, permitem compreender que estas não são histórias isoladas, mas fragmentos de uma narrativa única, distorcida ao longo dos séculos. A versão oficial, enraizada no ensino religioso tradicional, apresenta essas menções como curiosidades, lendas ou episódios exóticos que não deixaram um rastro significativo na história. No entanto, ao comparar essas informações dispersas, é possível ver uma cronologia coerente, uma história de poder, liderança e espiritualidade que não apenas existiu, mas também influenciou profundamente o curso do desenvolvimento humano. O reconhecimento desse fato significaria confrontar séculos de manipulações históricas e de silenciamento intencional. Vale a pena notar também a correspondência entre essas passagens bíblicas e testemunhos extrabíblicos de civilizações vizinhas, o que raramente é mencionado. Os povos do Oriente Médio, Mediterrâneo e Ásia Menor deixaram registros de visitantes do Sul que possuíam conhecimentos avançados em astronomia, medicina e arquitetura. Alguns desses relatos narram sobre templos construídos com precisão incrível e orientados para certas constelações, o que exigiria conhecimentos que superavam as capacidades das civilizações conhecidas daquela época. Achados arqueológicos também fornecem pistas valiosas. Esculturas e relevos descobertos em regiões como Núbia, Etiópia e Sudão retratam líderes com símbolos associados ao Sol, às estrelas e a elementos espirituais, amplamente representados em culturas que afirmavam sua origem divina. Essas evidências visuais confirmam que não se trata de um mito tardio, mas de uma identidade gravada em pedra, metal e papiro. Nas profundezas dos antigos pergaminhos de papiro, reside uma colossal discrepância entre a história comumente aceita e o verdadeiro curso dos acontecimentos. Fontes oficiais minimizam o papel de certos povos, apresentando-os como aliados insignificantes ou elementos exóticos. No entanto, um estudo atento do passado revela seu papel fundamental na história da humanidade.
Esses povos não eram meros figurantes, mas protagonistas cujos significados foram intencionalmente subestimados ou completamente apagados do panorama histórico. E isso não é uma distorção acidental dos fatos, mas uma ação deliberada, visando minar a memória espiritual de um povo inteiro. A erradicação das menções a essa civilização levou à quebra da conexão entre gerações, à destruição do senso de pertencimento e à substituição da verdade por uma interpretação conveniente para os detentores do poder. Imagine como essa descoberta pode impactar sua vida. A consciência de que suas crenças ou até mesmo sua identidade estão ligadas a um legado que foi cuidadosamente ocultado é capaz de subverter sua percepção de si mesmo, de sua fé e da história mundial. Lembre-se disso, pois a investigação futura mostrará que por trás de cada detalhe aparentemente insignificante esconde-se um plano de grande escala que permaneceu nas sombras por séculos. Ao mergulharmos na era do reinado dessa raça divina africana, entramos em um período que, apesar de quase completamente desaparecido dos registros oficiais, ainda ecoa em textos antigos, ruínas silenciosas e tradições orais que nos alcançaram através da névoa do tempo. Foi um governo baseado não na força e na opressão, mas em elevados princípios espirituais, uma rara combinação de poder político, conhecimento científico e sabedoria divina, que moldou culturas inteiras e influenciou regiões que se estenderam muito além da África. O poder desses povos não se limitava a um território restrito. Sua influência se espalhava por vastas terras, abrangendo a atual África Oriental, Central e até o Oriente Médio. Evidências históricas apontam para a existência de rotas comerciais, alianças e intercâmbios culturais que ligavam essa civilização a povos distantes. Notavelmente, essas conexões eram mantidas com base em princípios de harmonia, sem o modelo destrutivo de dominação característico de muitos impérios subsequentes. Seu poder provinha de uma combinação de ricos recursos naturais, uma estrutura social desenvolvida e, acima de tudo, um código espiritual que guiava suas decisões. Culturalmente, esses povos se destacavam pela criação de sistemas educacionais únicos, nos quais ciência e espiritualidade estavam intrinsecamente ligadas. A astronomia era estudada em estreita conexão com a teologia, a medicina era considerada uma arte sagrada e a arquitetura servia como uma forma de honrar a conexão entre o céu e a terra. Foi nos monumentos arquitetônicos que as evidências mais convincentes de sua existência e grandeza foram preservadas. As maravilhas arquitetônicas erguidas com precisão surpreendente e orientadas para eventos astronómicos-chave testemunham não apenas um alto nível de conhecimento técnico, mas também uma profunda compreensão das leis e ciclos cósmicos. Esses majestosos templos, palácios e complexos cerimoniais não eram apenas estruturas funcionais, mas portais simbólicos destinados a concentrar energia espiritual. Nesses locais sagrados, rituais eram conduzidos para manter a harmonia entre as forças celestiais e a vida na Terra. Infelizmente, muitos desses lugares únicos foram reinterpretados ou até mesmo apropriados por culturas posteriores que, mantendo a da estrutura externa, distorceram ou apagaram seu significado original. É como encontrar uma coroa magnífica sem ter ideia da história e da grandeza do rei que a usou. Testemunhos espirituais também possuem valor inegável. Antigos manuscritos, cuidadosamente guardados em comunidades remotas, narram sobre filhos da luz que guiaram sabiamente os povos e os ensinaram as leis divinas. Essas leis foram transmitidas oralmente e gravadas em símbolos que ainda hoje são encontrados em artefatos descobertos em escavações. É notável que muitos desses símbolos tenham uma semelhança impressionante com a simbologia de civilizações localizadas em outros continentes, o que sugere que a influência dessa grande civilização se estendeu muito além dos oceanos. As tradições contam sobre os líderes dessa raça como portadores de dons extraordinários, a capacidade de curar, interpretar sonhos e estabelecer uma conexão direta com o divino. Eles eram venerados não apenas como governantes, mas também como mediadores vivos entre Deus e os homens. Essa característica única inevitavelmente gerava tanto admiração quanto receios.
Afinal, um povo que possui poder espiritual e político representa uma força praticamente impossível de controlar externamente. No plano social, o governo era organizado de tal forma que cada cidadão era envolvido no processo de garantia do bem-estar comum. Conselhos de sábios e sacerdotes, mercados prósperos que serviam como centros de troca não apenas de mercadorias, mas também de ideias, e sistemas judiciais justos focados na restauração e não apenas na punição, criavam uma atmosfera na qual a prosperidade não era privilégio de poucos, mas um direito de todos. Achados arqueológicos confirmam esses testemunhos históricos. Escavações revelaram objetos metálicos fabricados com tecnologias avançadas para a época, joias requintadas e ferramentas que demonstram um nível surpreendente de engenharia. Fragmentos de pinturas murais retratam cenas de colheitas abundantes, festas comunitárias e cerimônias religiosas, que incluíam canto, dança e o uso de símbolos astrais. Esses afrescos são autênticas evidências visuais da existência de uma civilização que não apenas sobreviveu, mas prosperou graças a um modelo de governança que integrava corpo, mente e espírito diferente da diabilidade da sociedade. No entanto, ao comparar essa realidade com o que é apresentado nos livros da história de história, deparamo-nos com uma contradição flagrante. As narrativas históricas oficiais retratam períodos de instabilidade, tribos nômades ou reinos primitivos que supostamente alcançaram certo grau de organização apenas sob influência externa. É aqui que reside a distorção da verdade histórica. A memória de uma era de ouro foi intencionalmente apagada para dar lugar a uma versão mais conveniente para aqueles que subsequentemente tomaram o poder político e cultural. E aqui está o ponto crucial. A forma como essa civilização foi apresentada ou intencionalmente ignorada moldou, por muitas gerações, uma visão distorcida das capacidades e contribuições da África para a história mundial. A omissão de uma era inteira de governo da perspectiva histórica representa não apenas uma imprecisão académica, mas uma ferida sangrenta na autoconsciência de milhões de pessoas em todo o mundo. Ao levantar a questão sobre esse período, não se trata de uma simples restauração de fatos esquecidos, mas de um retorno da dignidade e do reconhecimento àqueles de quem isso foi tirado. É o resgate da consciência de um rico legado de liderança, sabedoria e espiritualidade que não nasceu nos palácios europeus ou nos templos asiáticos, mas em solo africano, originalmente marcado por uma vocação divina. Propomos uma reflexão sobre como seria o mundo moderno hoje, caso esse modelo de governança tivesse sido preservado, com os povos guiados por princípios que unem justiça, espiritualidade e prosperidade universal. Se essa ideia ressoa em você, é um sinal de que a mensagem toca o coração e desperta profundas ponderações. O próximo passo revelará ainda mais sobre a força desse povo e como sua presença deixou uma marca indelével na história, apesar das tentativas de convencer o mundo do contrário. Uma observação atenta do mundo contemporâneo permite perceber que os vestígios deixados por essa raça divina africana não desapareceram sem deixar rastro. Apesar dos esforços para apagá-los da memória coletiva, eles continuam a se manifestar por vezes de forma sutil, infiltrando-se em tradições, rituais e até mesmo nas concepções de espiritualidade, justiça e comunidade. Contra as tentativas de aniquilação, o DNA cultural e espiritual desses povos, como que atravessou os séculos, adaptando-se, ocultando-se, mas nunca se extinguindo por completo. O estudo das práticas espirituais em diversas regiões da África moderna demonstra ecos claros dos conceitos que fundamentavam a governança divina. A ideia da interconexão entre os mundos visível e invisível, de que a vida material só encontra sentido em harmonia com um propósito espiritual, está profundamente enraizada em muitas comunidades africanas até hoje. Isso não é uma mera coincidência, mas um legado, a continuidade de um código espiritual que sobreviveu à escravidão, à colonização, à censura religiosa e à reescrita da história. Até mesmo a noção de liderança em muitas culturas africanas carrega essa impressão. O líder é visto não apenas como um chefe político ou militar, mas como alguém que recebeu uma bênção do alto, servindo ao povo como guardião dos valores espirituais.
Essa compreensão reflete fielmente o modelo de liderança daquela civilização, onde os governantes atuavam como ponte entre Deus e a comunidade, tomando decisões baseadas não apenas em estratégia, mas também em revelações e princípios eternos. A influência dessa cultura não se restringe ao continente africano. O estudo de práticas em outras partes do mundo permite notar padrões que possivelmente remontam à interação com essa raça divina. O uso de tambores em rituais para a conexão com o mundo espiritual, por exemplo, é encontrado em diversas culturas indígenas das Américas, em comunidades afro-caribenhas e até em cerimônias asiáticas. O simbolismo do Sol, da Lua e das estrelas como guias espirituais também se repete, muitas vezes carregando as mesmas associações que se encontram nos registros históricos daquela época. A música, a dança, as formas de contar histórias para transmitir sabedoria, tudo isso também tem raízes nesse legado. Essas formas de expressão não eram apenas arte ou entretenimento, mas um meio de ensino, de preservação da história e de manutenção de uma conexão viva com o divino. Até os dias atuais, os ecos dessa antiga tradição podem ser discernidos em festividades populares, ritos religiosos e eventos culturais que ocorrem em todo o mundo. O círculo, como símbolo de unidade e infinitude, reflete-se em danças rituais, reuniões comunitárias e festas cristãs, muitas vezes sem que os participantes tenham consciência de suas profundas raízes em ensinamentos ancestrais. Nas estruturas institucionais, a influência dessa civilização também é perceptível. A ideia do Conselho de Anciãos, sábios conselheiros ao lado do líder, ainda é praticada em algumas comunidades africanas, bem como em culturas remotas, como as dos povos indígenas da América do Norte e comunidades rurais da Ásia. Cria-se a impressão de que o modelo de governança estabelecido por essa raça divina se espalhou pelo mundo e continua a viver no espaço espiritual global. Movimentos contemporâneos voltados para o autoconhecimento, práticas energéticas, cura e união com a natureza também carregam a marca desse legado. A crença na energia vital que permeia tudo, a reverência pelos ciclos naturais, o uso dos elementos água, fogo, terra e ar em rituais, tudo isso era parte integrante da cultura daquela antiga civilização. E mesmo apesar das tentativas das religiões dominantes de suprimir ou reinterpretar esses elementos, eles conseguiram adaptar-se e sobreviver, encontrando novas formas de expressão. O elo mais importante entre o passado e o presente é o conceito de comunidade como um organismo único. Naquela época, o bem-estar coletivo era uma prioridade e cada membro da sociedade desempenhava um papel vital na manutenção da harmonia do todo. Hoje, esse valor está ressurgindo em movimentos de reunificação cultural, iniciativas de economia solidária e redes de apoio comunitário que se espalham até mesmo nas grandes cidades. É como se, por vezes inconscientemente, estivéssemos revivendo um modelo que já foi implementado com sucesso por essa raça divina. Práticas religiosas de origem africana, como o candomblé, a santeria e o vodú haitiano, representam uma espécie de cápsula do tempo. Elas preservam não apenas nomes e símbolos, mas também os princípios espirituais que fundamentavam a governança daquela civilização. A invocação dos ancestrais, a consulta a oráculos, a compreensão da missão única de cada indivíduo, tudo isso é um eco direto de uma sabedoria ancestral que transcende nossas concepções. Mesmo no cristianismo, praticado em diversas regiões da África e além, é possível notar a influência desse legado. Cânticos de louvor com ritmo marcante, cultos onde a dança é uma forma de expressão da fé, orações coletivas que unem corpo e espírito. Tudo isso remete às cerimônias daquela antiga civilização. É como se, mesmo dentro da estrutura trazida pelos colonizadores, o espírito dessa antiga nação tivesse encontrado formas de se manifestar. É inegável que essa presença invisível, mas tangível, exerce influência sobre o mundo em que vivemos. Ela afeta nossas celebrações, nossa comunicação e nossa busca por sentido na vida. Vale a pena refletir. Quantas vezes você se deparou com coisas que talvez inconscientemente carregavam uma parte dessa história? Quantas tradições em sua família ou comunidade podem ter herdado elementos desse legado, mesmo que nunca tenha sido dito? Se você conseguiu reconhecer alguma prática, símbolo ou valor que conecta a sua vida a essa história,
Então a ligação entre o passado e o presente torna-se evidente. É necessário não apenas levantar uma hipótese, mas também apresentar provas convincentes. Quando se trata de confirmação por fatos, o cenário se transforma. Passamos da esfera das conjecturas para evidências concretas, respaldadas por descobertas históricas, objetos materiais e textos que sobreviveram ao tempo e às tentativas de destruição. Nesse contexto, cada detalhe é importante, como se estivéssemos montando um quebra-cabeça intencionalmente disperso pelo mundo. Textos antigos, tanto canônicos quanto apócrifos, contêm menções a um povo que possuía conhecimento notável e uma conexão única com o divino. Os livros de Enoque, dos Jubileus e dos Testamentos dos 12 Patriarcas narram sobre líderes que governavam por instrução divina e cidades construídas com precisão surpreendente, refletindo constelações celestes. Essas descrições contradizem a opinião comum que subestima o desenvolvimento tecnológico e espiritual das antigas civilizações africanas. Outros textos, guardados em mosteiros isolados e coleções particulares, relatam viagens e intercâmbios entre esses povos e civilizações distantes, indicando uma ampla rede de influência não reconhecida pela ciência oficial. Registros de comerciantes mediterrâneos descrevem portos africanos como centros comerciais vibrantes, onde não apenas mercadorias eram trocadas, mas também ideias, leis e princípios espirituais. A riqueza desses portos, segundo algumas fontes, superava a de grandes cidades da Europa e da Ásia da época. Achados arqueológicos também contribuem para esse quadro. Escavações na Núbia, Aksum e Sahel revelaram ruínas de templos, palácios e avançados sistemas de irrigação, construídos com soluções de engenharia que superam as concepções tradicionais. Muitas dessas estruturas possuem orientações astronómicas precisas, difíceis de reproduzir até mesmo com tecnologias modernas. Isso demonstra uma profunda compreensão da interconexão entre o movimento das estrelas e a vida na Terra. Artefatos encontrados nesses locais também são impressionantes. Ligas metálicas incomuns, ferramentas afiadas e detalhes microscópicos indicam métodos avançados de processamento. Alguns objetos contêm inscrições em línguas antigas, ainda não totalmente decifradas, mas com símbolos encontrados em regiões distantes, o que evidencia uma influência cultural transcontinental. Registros de exploradores e missionários de séculos passados, embora contenham julgamentos preconceituosos, também apresentam informações valiosas. Eles descreviam comunidades organizadas, sistemas de justiça avançados e cerimônias religiosas grandiosas que não podiam compreender totalmente. Alguns mencionavam bibliotecas com pergaminhos e livros de materiais duradouros contendo registros genealógicos e eventos espirituais que ligavam o povo a uma origem celestial. Muitas dessas bibliotecas desapareceram logo após as visitas, levantando suspeitas de remoção intencional de documentos. Nos arquivos e crônicas históricas são descobertas inconsistências surpreendentes com as concepções geralmente aceitas. Enquanto a historiografia académica, refletida nos livros didáticos, apresenta a África como um continente que floresceu apenas sob a influência de civilizações estrangeiras, evidências irrefutáveis apontam para um quadro completamente diferente. A antiga civilização africana não apenas construiu cidades majestosas e desenvolveu tecnologias avançadas muito antes da chegada dos colonizadores europeus, mas também exerceu uma influência significativa sobre outros povos do mundo, o que, infelizmente, é frequentemente ignorado nas narrativas históricas oficiais. Frequentemente, a arqueologia tradicional ignora essas descobertas, buscando encaixá-las nos limites das teorias académicas estabelecidas. No entanto, apesar dessas tentativas, os artefatos materiais falam por si. Um templo orientado para o nascer do sol no dia do solstício de verão não pode ser uma coincidência. Uma rede comercial ramificada que conectava continentes muito antes da era dos grandes descobrimentos não pode ser simplesmente ignorada. Símbolos espirituais idênticos encontrados em lugares separados por oceanos não podem ser explicados por uma coincidência aleatória.
Algumas dessas evidências são descobertas praticamente por acaso. Por exemplo, arqueólogos, ao escavar locais considerados historicamente insignificantes, encontram estruturas subterrâneas que atestam um nível de urbanização muito mais antigo e desenvolvido do que se supunha. Em alguns casos, tais achados são rapidamente fechados ao público sob pretextos infundados ou sem explicações, o que apenas reforça as suspeitas sobre a ocultação intencional de certos conhecimentos. Ao confrontar todos esses fatos, textos antigos, ruínas majestosas, artefatos misteriosos e relatos históricos, emerge um quadro claro e consistente. Existiu uma civilização altamente desenvolvida que deixou uma marca indelével na história da humanidade. E se essa conclusão parece óbvia, surge a pergunta natural: por que esse conhecimento não é ensinado nas escolas? Por que são feitos esforços tão significativos para excluir esse tema do discurso público? Neste ponto, vale a pena parar e refletir. Se houvesse evidências irrefutáveis de que a história aceita é incompleta ou distorcida, você teria a coragem de compartilhar esse conhecimento com o mundo, apesar da possível resistência e crítica. É importante manter esse pensamento, pois uma análise posterior aprofundará a compreensão do lado oculto e proibido dessa história. Trata-se do momento em que a influência dessa antiga civilização se tornou tão inconveniente para certas forças que decidiram sistematicamente apagá-la da memória da humanidade. Na próxima etapa da pesquisa, tentaremos entender quem e por que estava interessado em ocultar a verdade. Passando para o lado oculto e proibido da história, é preciso estar preparado para confrontar fatos desagradáveis. Não se trata apenas de diferentes interpretações ou pequenas omissões históricas, mas de ações deliberadas, planejadas e sistemáticas, visando não apenas ocultar, mas apagar completamente certos registros, artefatos e conhecimentos da memória coletiva da humanidade. Segundo muitos pesquisadores independentes e testemunhos históricos preservados, a Igreja, como instituição que detinha enorme poder político, cultural e espiritual por séculos, desempenhou um papel fundamental nesse processo. Desde o início da disseminação do cristianismo, o controle da narrativa histórica tornou-se uma tarefa fundamental. Textos que não correspondiam à doutrina oficial eram declarados heréticos e sujeitos à destruição. Heresia era considerada qualquer informação que questionasse o monopólio da Igreja sobre o conhecimento espiritual, incluindo informações sobre a raça divina africana e seu papel na história da humanidade. Durante os concílios e revisões bíblicas, livros inteiros foram excluídos do cânon. Muitos deles continham menções a governantes conectados ao divino, o que não se encaixava na narrativa desejada. Alguns textos elogiavam povos do sul e do leste, o que contradizia a hierarquia cultural que se buscava impor. A exclusão desses textos foi um ato intencional, visando ocultar o verdadeiro significado dessas civilizações das futuras gerações. Além da censura, ocorreu uma destruição física em larga escala. Bibliotecas foram queimadas na África e em outras regiões onde registros indesejados poderiam estar guardados. O exemplo mais famoso é a Biblioteca de Alexandria. Mosteiros e centros de conhecimento na África foram saqueados e seus pergaminhos desapareceram, muitas vezes indo parar em arquivos secretos em Roma e outros centros de poder religioso e político. Não apenas livros e pergaminhos foram destruídos, mas também artefatos de valor histórico e espiritual. Estátuas, instrumentos cerimoniais, joias com inscrições e elementos arquitetônicos foram removidos de seus locais de origem. Muitos desses objetos estão guardados em coleções particulares ou museus, apresentados fora de contexto e sem explicação de seu verdadeiro significado. Alguns artefatos desapareceram sem deixar vestígios. Em alguns casos, não houve apenas destruição, mas uma reescrita da história. Artefatos que não podiam ser destruídos foram reinterpretados e adaptados a uma nova narrativa. Por exemplo, templos dedicados à conexão entre o céu e a terra foram transformados em capelas cristãs, com a substituição dos símbolos originais por iconografia cristã. Assim, a verdadeira origem dessas construções foi esquecida.
Missionários, ao chegarem às comunidades africanas, proibiram rituais e costumes ancestrais, declarando-os pagãos ou demoníacos sem compreender seu significado. Esses rituais faziam parte da cultura e espiritualidade da raça divina africana. Ao eliminá-los, a conexão com o passado era cortada e a ideia de que o valor espiritual provinha apenas da igreja institucional era fortalecida. Ao longo dos séculos, ocorreu um apagamento intencional da memória da raça divina africana da consciência coletiva, especialmente no contexto da Igreja cristã. Esse processo abrangeu não apenas a destruição física de artefatos e testemunhos históricos, mas também uma transformação simbólica e psicológica. As imagens de santos foram alteradas, adquirindo traços europeus, o que levou ao desaparecimento gradual dos povos africanos da história divina. Tal manipulação visual teve um impacto profundo na percepção pública, fazendo com que a santidade, a realeza e a liderança espiritual deixassem de ser associadas a pessoas de pele escura. Assim, o preconceito enraizou-se não apenas nas estruturas sociais, mas também na esfera espiritual. Surge a pergunta natural: por que a Igreja se empenhou tanto em erradicar a memória dessa raça divina africana? A resposta reside no poder transformador da identidade. Um povo que conhece suas raízes, que descende de líderes e sacerdotes conectados ao próprio Criador, adquire uma força interior e uma confiança inabalável. Ele começa a se ver não apenas como parte da história, mas como o seu Criador, o Senhor de seu próprio destino. Para aqueles que buscam manter o poder sobre a congregação, isso representa uma séria ameaça. Analisando os fatos, vemos um quadro claro: censura sistemática, destruição de evidências, apropriação e reinterpretação de símbolos, imposição de narrativas específicas e apagamento visual. Todas essas ações foram direcionadas para a criação de um vácuo de memória que ocultou a verdade da maioria por muito tempo. Pense bem: quantos segredos ainda guardam os baús antigos? Quantos pergaminhos permanecem ocultos dos olhos? Quantos artefatos esperam sua hora? Talvez parte desse conhecimento esteja mais perto do que imaginamos, disfarçada, reinterpretada ou até mesmo integrada em tradições que vivemos, sem suspeitar de sua verdadeira origem. Se você sente que essa história deve ser contada, apesar das tentativas de ocultá-la, então você está pronto para embarcar na jornada. Pesquisas futuras mostrarão que, apesar de todos os esforços, os vestígios dessa raça divina ainda estão vivos e se manifestam no mundo moderno de maneiras que poucos percebem. Ao passar para a dimensão espiritual dessa história, percebemos que o legado da raça divina africana se estende muito além de monumentos, registros históricos e tradições culturais. Entramos em uma área onde a herança é invisível, mas profundamente sentida no espírito. É aqui que a conexão com textos e profecias bíblicas se torna mais evidente, indicando que essa civilização não é apenas parte do passado, mas também tem significado para o presente e o futuro da humanidade. Um estudo cuidadoso da Bíblia, sem julgamentos preconceituosos, permite identificar padrões e descrições que apontam para a existência de um povo marcado por um chamado divino especial. No livro de Amós, Deus coloca os povos africanos em pé de igualdade com Israel na história da salvação. No livro de Jeremias, os etíopes são mencionados como aliados e servos do plano divino. No Novo Testamento, o batismo do eunuco etíope pelo apóstolo Filipe atesta o reconhecimento da importância desses povos na obra de Deus desde o início do desígnio do Altíssimo. No entanto, essa interconexão não se esgota apenas nisso. Ao nos voltarmos para as profecias bíblicas, especialmente nos livros de Isaías e Sofonias, podemos encontrar menções diretas a um tempo vindouro em que a Etiópia e outros povos do continente africano apresentarão ofertas ao Senhor, participando ativamente do processo de restauração mundial. Isso não é apenas uma representação simbólica ou espiritual, mas uma indicação de um papel profético real destinado a esses povos. É como se as Sagradas Escrituras tivessem deixado intencionalmente chaves para um legado espiritual que o mundo tentou esconder, mas que Deus preservou até um momento determinado. Ao comparar esses trechos bíblicos com os registros de outras culturas, o quadro se torna ainda mais fascinante.
Civilizações mesopotâmicas, por exemplo, deixaram testemunhos de reis de pele escura que vieram do sul radiante e trouxeram consigo leis e sabedoria. Os povos indígenas das Américas preservaram lendas sobre forasteiros de pele escura que chegaram em navios dourados e os ensinaram sobre agricultura e astronomia. Na Ásia, especialmente na Índia Antiga e no Sri Lanka, encontram-se menções a seres de terras distantes, de aparência diferente, mas reverenciados como mensageiros dos deuses. Esses testemunhos, separados por oceanos e diferenças culturais, possuem uma semelhança surpreendente. Todos descrevem pessoas dotadas de poder espiritual que exerceram uma profunda influência nas civilizações com as quais interagiram. Essa consistência entre as diversas narrativas fortalece a ideia de que se trata do mesmo povo, da mesma herança espiritual, descrita à sua maneira na Bíblia, nas tradições orais africanas e em outros registros históricos. O mais surpreendente é que, em muitas dessas culturas, existe a expectativa do retorno desses seres. Profecias africanas falam do retorno dos filhos do Sol para restaurar a justiça e o equilíbrio na Terra. Povos indígenas aguardam a chegada de um povo sábio que guiará a humanidade em tempos de crise. Mesmo no cristianismo, há correntes que interpretam passagens do Apocalipse como indicando a reunião de todos os povos, incluindo essas linhagens antigas, para o propósito final de redenção. Analisando os símbolos espirituais deixados por essa raça divina africana, fica claro que eles carregam mensagens universais. O uso do círculo como símbolo de eternidade, o sol como fonte de vida e luz, a imagem da árvore que conecta o céu e a terra, todos esses elementos são encontrados tanto na antiga iconografia africana quanto em culturas geograficamente distantes. É como se o Criador, por meio dessas pessoas, tivesse semeado sementes espirituais que brotaram em diferentes cantos do mundo, preparando a humanidade para um tempo de reconciliação e despertar. Essa conexão espiritual manifesta-se também na forma como essa raça divina vivia pela fé. A espiritualidade não era separada das outras esferas da vida. Ela se expressava em tudo, na agricultura, na construção, na justiça, nas celebrações. Cada ato cotidiano era uma extensão da adoração e do serviço ao divino. Essa concepção de que tudo o que fazemos pode ser sagrado ainda ressoa nas tradições africanas e nos movimentos espirituais modernos que buscam o renascimento da integridade da vida com Deus e com fé na providência divina. Surpreendentemente, essa herança espiritual não caiu no esquecimento. Ela está visivelmente presente em comunidades que, mesmo sem saber toda a profundidade da história, preservam cuidadosamente práticas que incluem orações ao amanhecer, canto coral que ecoa melodias antigas ou rituais de gratidão à natureza. Gestos que parecem insignificantes à primeira vista, mas que são, na verdade, ecos vivos da conexão inseparável entre o Criador e a criação. Agora vale a pena refletir sobre a ressonância que isso causaria na comunidade religiosa global se essa verdade fosse universalmente reconhecida. Imaginemos igrejas, instituições educacionais e governos reconhecendo que um dos povos-chave na história espiritual da humanidade foi intencionalmente apagado da memória coletiva. Isso não seria apenas um ato de redenção pela injustiça histórica, mas também restauraria a dignidade de milhões de descendentes que ainda carregam o fardo de falsas percepções. No processo de assimilação dessa informação, é importante perceber que não se trata apenas de eventos passados. As profecias e interconexões existentes indicam que o papel desta raça divinamente escolhida ainda não se esgotou. Observando os sinais ao nosso redor, pode-se notar que esse renascimento espiritual já começou e está acontecendo de forma discreta. Isso se manifesta em movimentos de reintegração cultural, em líderes que promovem a unidade, em um despertar geral para uma verdade oculta. Vale a pena refletir sobre quantas vezes na vida surgiu a sensação de que uma força superior direciona para um certo propósito, como se uma herança invisível corresse no sangue. Talvez esse sentimento seja a manifestação dessa mesma conexão espiritual, um lembrete de que cada um é parte desta grande história. Se esta versão dos acontecimentos for verdadeira, e todas as provas, interconexões e vestígios coletados indicam que não é apenas uma possibilidade remota, surge uma pergunta natural.
O que isso significa para a autoidentidade e a fé? Esta não é uma pergunta ociosa que pode ser respondida com uma frase decorada. É um chamado profundo para que cada um olhe para dentro de si e pergunte: quem sou eu realmente? Onde estão minhas raízes espirituais? E o que foi implantado em mim desde o início, que o mundo tentou apagar? Se por séculos uma história distorcida foi incutida, criada para servir aos interesses dos poderosos, então a simples restauração da verdade se torna um ato de libertação. Isso não só muda a percepção do passado, mas também transforma a visão do presente e do futuro. Pois, se de fato existiu uma raça divina africana que governou com sabedoria, justiça e uma conexão direta com o Criador, isso significa que o potencial espiritual e humano é muito maior do que se costuma acreditar. Isso significa que talentos, intuição, força interior que não podem ser explicados podem não ser uma coincidência, mas um legado de uma linhagem sempre conectada ao plano divino. Talvez a sensação de que há algo mais na vida não seja apenas um pensamento passageiro, mas um eco direto de uma conexão secular que atravessou gerações e chegou até os dias atuais. O autor conduz o leitor a um momento da verdade capaz de mudar radicalmente sua percepção da fé. A fé deixa de ser uma aceitação passiva de dogmas e se transforma em um processo vivo, dinâmico, enraizado na história pessoal do indivíduo. Não é mais apenas uma narrativa decorada, mas um diálogo profundo com Deus, a consciência de que o destino de uma pessoa foi predeterminado muito antes de seu nascimento. O reconhecimento dessa verdade quebra o falso estereótipo de que os povos africanos e seus descendentes são apenas receptores passivos da fé. Pelo contrário, eles se apresentam como figuras-chave no plano divino. Isso restaura a primazia espiritual a um povo que sempre esteve no centro da atenção de Deus, mas foi relegado a segundo plano em favor de interesses alheios. Tal consciência exige uma reavaliação de toda a perspectiva sobre a Bíblia, a história da salvação e a humanidade em geral. Diante disso surge a pergunta: por que essa verdade gera tanta resistência? Por que não se reconhece a profunda conexão entre as raízes da fé, da civilização e da África, um povo que tão fielmente carregou em si a presença de Deus? Talvez porque a consciência de sua verdadeira origem e identidade torna a pessoa menos controlável. Ela ganha confiança, fala com autoridade e vive com um propósito consciente. Essas reflexões são dirigidas não apenas aos descendentes da linhagem africana, mas a cada pessoa. Se essa civilização influenciou culturas de todos os continentes, então todos nós, em maior ou menor grau, somos herdeiros de sua sabedoria e chamado. Isso une a humanidade não apenas por laços de sangue, mas por uma herança espiritual comum que foi transmitida de geração em geração. Vale a pena imaginar como a vida mudaria se cada dia começasse com a consciência de que você não é por acaso, que por trás do seu nome há uma grande história, que as dificuldades de hoje são apenas episódios em uma narrativa grandiosa iniciada por reis e sacerdotes inspirados por Deus e que continua através de você. Tal consciência influenciaria as decisões tomadas, a atitude em relação aos outros e a capacidade de superar desafios. Possivelmente, muitas das limitações modernas são apenas barreiras mentais geradas por uma história distorcida. A verdadeira liberdade começa com o autoconhecimento de quem você é aos olhos de Deus, não perdido, mas parte de um povo chamado a governar, ensinar e trazer luz ao mundo. Se essa história é real, então não é apenas uma revelação histórica, mas um chamado pessoal a cada indivíduo a conhecer sua verdadeira essência, a reunir-se com sua origem espiritual, a despertar dons adormecidos. Esse chamado é relevante aqui e agora. É preciso permitir que essas palavras penetrem no coração, não as rejeitar por medo de revisar crenças estabelecidas, mas ver nelas uma oportunidade de fortalecer a fé e torná-la mais alinhada ao plano divino. Essa mensagem, se ressoou no fundo da alma, representa algo mais do que uma simples observação. É uma proclamação de autoidentidade, um passo ousado para viver de acordo com o verdadeiro eu, e não com uma versão reduzida imposta de fora.
Se todos os aspectos anteriormente considerados correspondem à verdade, corroborados por provas irrefutáveis, surge uma pergunta natural: como integrar esse conhecimento na vida cotidiana? Como transformar a história de algo distante, quase mítico, em um poderoso estímulo para a autoconsciência, o crescimento espiritual e a busca de propósito? É aqui que a revelação deixa de ser apenas uma narrativa fascinante e se torna um guia prático para a ação capaz de transformar a vida. O primeiro passo é o fortalecimento da autoidentidade, a consciência de pertencer a uma linhagem que governou a Terra por séculos com sabedoria divina, influenciou culturas e deixou uma marca indelével na história, muda radicalmente a percepção de si mesmo. A insegurança recua gradualmente, o medo do julgamento enfraquece e a necessidade de aprovação externa perde sua relevância, pois chega à compreensão de que dentro de cada pessoa existe uma parte de algo muito maior. A pessoa deixa de ser um produto aleatório das circunstâncias e se reconhece como o resultado de um plano intencional, cuidadosamente elaborado pelo Criador, o que confere confiança na jornada da vida, mesmo em períodos de incerteza. Na esfera espiritual, esse conhecimento abre novos horizontes. Muitas pessoas percebem a fé superficialmente, limitando-se a dogmas aprendidos. No entanto, a consciência de que as raízes da fé remontam à antiguidade profunda, as gerações que viveram em harmonia com Deus, transforma a oração, o amor e a percepção do mundo. A espiritualidade deixa de ser um ritual formal, tornando-se uma parte integrante da vida. Cada ação é vista como uma oportunidade de manifestar a herança divina, seja no trabalho, nos relacionamentos, na superação de dificuldades ou na realização de objetivos pessoais. Quantas vezes surgiu a pergunta sobre o sentido da vida e o propósito neste mundo? A consciência de que a pessoa é portadora de um legado de líderes, sacerdotes e construtores de civilizações permite compreender que sua missão não pode ser insignificante. Cada um foi criado para liderar, talvez não um império inteiro, mas, por exemplo, sua família, sua comunidade local ou seu círculo social, guiando-se pelos princípios de justiça, compaixão e visão de futuro, como fazia a raça divina africana. Uma das formas práticas de aplicar esses conhecimentos é o renascimento cultural. É importante preservar com carinho as tradições, símbolos, músicas e lendas herdadas dos antepassados. Isso não significa ficar preso ao passado, mas usá-lo para fortalecer o presente. Por exemplo, pode-se estudar canções antigas e incluí-las em cultos modernos, reviver tradições orais transmitidas de geração em geração e compreender o significado dos símbolos usados pelos antepassados, aplicando-os como lembretes visuais de sua identidade. Cada um desses passos contribui para a restauração da conexão com o passado que tentaram romper. O renascimento espiritual é outro pilar da mudança. Os caminhos para ele são muitos. Isso inclui o estudo aprofundado das Escrituras sob a ótica da libertação das distorções coloniais e a busca nas profecias e textos por menções aos povos africanos no plano divino. Isso também envolve a restauração de práticas espirituais que unem corpo e espírito, como jejuns, danças e orações coletivas. E ainda a criação de momentos para meditação e silêncio, a fim de ouvir a voz do Criador sem a interferência de dogmas impostos externamente. Em diferentes cantos do mundo é possível ver exemplos inspiradores. São comunidades que resgatam princípios de economia solidária, onde todos trabalham para o bem comum, como era comum nas civilizações antigas. São igrejas que reintroduzem motivos africanos em seus cultos, preenchendo-os com ritmos e expressões que conectam as pessoas às suas raízes espirituais. São iniciativas educacionais que reinterpretam a história de uma perspectiva africana, devolvendo às crianças o sentimento de orgulho de sua origem e a consciência de pertencer a uma linhagem de criadores, líderes e visionários. Há também famílias que se reúnem para estudar não apenas os textos reconhecidos, mas também livros e registros que antes foram rejeitados. As pessoas redescobrem arte, culinária, vestuário e valores que mantêm a conexão com a herança espiritual. Tudo isso é a encarnação prática da verdade, pois o conhecimento não é suficiente, é preciso viver de acordo com ele. Viver essa verdade significa declarar abertamente sua posição. Significa não se calar quando são feitas tentativas de distorcer a história.
Significa transmitir esse legado a filhos, netos, alunos, vizinhos, a todos que precisam ser lembrados de que suas raízes não estão na escravidão, na submissão e na insignificância, mas na grandeza, no propósito e na luz divina. Talvez alguém se pergunte, por onde começar? A resposta é simples. Comece pequeno, mas comece. Pode ser a leitura de um livro que revele essa perspectiva. Pode ser a busca por uma peça musical que transmita essa essência. Pode ser uma conversa com um ancião que guarda as tradições da comunidade. Cada passo importa. Cada ato de reconexão fortalece não apenas você, mas também todos ao seu redor. É importante lembrar que essa aplicação não se limita a objetivos pessoais. Ao viver de acordo com sua herança, você inspira outros a fazerem o mesmo. Você se torna uma fonte de luz, um catalisador de mudanças, e o efeito disso se amplifica muitas vezes. É isso que mais preocupa aqueles que tentaram apagar essa verdade, pois um povo que conhece sua identidade e vive de acordo com ela se torna incontrolável. Se você está determinado a incorporar essa verdade em sua vida, isso será sua declaração pública de que você não apenas ouviu essa história, mas se torna uma parte viva dela.